E aí pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Professor Daniel aqui mais uma vez. Bom, nós começamos, né, os assuntos relacionados à irrigação e como eu falei para vocês, é um assunto que eu até gosto mais de falar do que os demais que eu já falei aqui no curso. Ainda temos também um outro método, um outro módulo, na verdade, que nós vamos falar sobre a questão da mecanização, que inclusive já foi abordada até por outros professores também, algumas operações que são também importantes no dia a dia. E também utilizam o solo como o grande propulsor aí da produção, até porque a gente precisa desse meio para produzir, né? Então vamos lá. Indo para o assunto especificamente do solo, a relação do solo e da água, da planta e a atmosfera. Esses são os 4 pilares, né, que eu posso considerar da irrigação propriamente dita, certo? A relação entre o solo, a água, a planta e a atmosfera. Então, nós vamos falar de algum modo, né, nós falamos já sobre a questão da água especificamente, mas mais aspectos relacionados vamos dizer, a própria quantificação da água, né, principalmente na área de irrigação, como é que nós quantificamos, como é que nós medimos, né? Então isso é bem importante, mas aí hoje nós vamos tratar do solo especificamente nessa relação. Eu não sei se vocês lembram lá atrás, quando a gente falou sobre a questão vamos dizer, da divisão do solo. Eu coloquei desenhei para vocês, né, e coloquei lá que o solo se divide numa parte sólida, né, mais ou menos 50% disso vamos dizer, acho que lá no desenho que eu fiz, ou no que eu mostrei para vocês, eu colocava 45% de parte sólida, 5% de matéria orgânica e 25% de água, 25% de ar. Então, essa é a divisão assim que a gente tem como ideal, né? Mas, logicamente, que isso não acontece sempre, certo? Então, vocês têm lá 25% de água. Então, o que quer dizer esses 25% de água? Num solo equilibrado, num solo perfeito, né? Que a gente tem as máximas condições, né, de desenvolvimento da planta, você vai ter essa parcela de água aí de aproximadamente 25%, que isso vai garantir a planta um determinado suprimento, e esse suprimento, logicamente, ele tem que ser reposto. Então é por isso, principalmente, tá? E eu estou falando isso como um aspecto introdutório com relação à questão específica do solo como um reservatório. Professor, mas o que quer dizer isso? Solo como um reservatório? Então quer dizer que ele é como se fosse uma caixa d'água? Só que uma caixa d'água é diferente, uma caixa d'água que não tem fundo, que não tem lado, que não tem nada. Ela é aberta por todos os lados. Aí você deve estar se perguntando, mas como é que ela é uma caixa d'água se ela não retém água? Ela retém água, só que do jeito dela, né, no caso o solo, do jeito dele que ele vai reter a água. As forças que regem, né, vamos dizer, de atração, né, das moléculas, elas vão segurar, vão reter parte da água que entra no solo, que é fornecida através da irrigação ou das chuvas, né? Então, logicamente que esse período que a água fica retido não é um período infinito, né? Você tem uma certa energia de atração das moléculas, você tem um certo poder de retenção, mas você não consegue manter isso de maneira por um tempo indeterminado. Tem um tempo que a água não vai estar mais disponível ali para a planta captar. Esse momento, no caso, é o momento que a gente tem que repor, é o momento que a gente tem que irrigar. Então, no solo, o solo vai funcionar dessa forma, né, como um reservatório. Então, para a irrigação, nós temos o solo como um reservatório, e aí hoje nós vamos trabalhar isso, nós vamos ver como é que o solo é o reservatório para a irrigação. Beleza? Então, façam um bom proveito aí de mais um material, assistam os vídeos e, logicamente, depois nós teremos também alguns questionários, depois, não sei se hoje ou amanhã ou depois, mas nós teremos sim atividades também relacionadas a cada um dos módulos, beleza? Então, fiquem aí com mais um material.